Pessoal, tô aqui no começo desse vídeo aqui só pra avisar vocês que tanto o anime que eu vou falar e o vídeo em si também tem uma classificação indicativa para maior de 18 anos, fica o aviso aí. Neon Genesis Evangelion é um excelente anime que combina muita coisa. Mistura ação mecha com psicológico e filosofia existencial, apresenta a depressão, o trauma e a identidade. Tudo isso ambientado em um cenário de riscos apocalípticos. A história, exclusivamente humana, mascarada em simbolismo de ficção científica. Para quem entende de religião, vai perceber que o anime usa muitos símbolos da Bíblia e até do misticismo judaico. Nazca, o que são os anjos? Hã? Por que tá perguntando isso? Eu sei lá. É que não faz sentido. Anjos são os mensageiros de Deus, não são? Então por que nós lutamos contra eles? Como Adão, Lilith ou, por exemplo, os anjos que formam uma explosão em forma de cruz ao morrer porque contém uma quantidade imensa de energia destrutiva. Até o símbolo da Nerve está escrito Deus está no céu, tudo está bem no mundo. Os Evas aqui no anime são robôs gigantes e biomecânicos. Eles são cultivados geneticamente a partir dos corpos de criaturas alienígenas divinas gigantes. A armadura externa serve para conter seus movimentos e canalizar sua força. Dois personagens aqui principais, que é o Shinji Ikari e a Asuka Langley, são meus dois personagens favoritos desse anime. O relacionamento desses dois é tóxico, complexo e marcado por traumas compartilhados, falta de comunicação e uma atração mútua reprimida. Mas a Asuka é definitivamente a minha personagem favorita do anime. O que me chama a atenção nela é essa personalidade, existência e também a coragem, baseando toda a sua existência na capacidade de pilotar o Eva. A Asuka esconde a dor e o medo, e mesmo nos momentos mais difíceis, ela não para de lutar. Quanto mais alguém sente medo em fazer algo e mesmo assim vai lá e faz, maior é a coragem do indivíduo. Um dos momentos mais impactantes do anime original pra mim é quase no final, quando a sincronia da Asuka chega em 0% com seu Eva. Ela perde sua razão de ser e entra em um profundo estado de depressão e autodesprezo. Uma menina que sempre buscou validação externa, sentindo um vazio emocional profundo que foi intensificado pela rejeição de sua mãe quando criança. Não, mamãe, não me deixe! Eu vou ser boazinha, eu prometo! Não deixe de ser minha mãe! E então, minha mãe estava enforcada no teto. Ela parecia tão feliz. Mas eu odiei como ela estava. Eu não quero morrer. Eu não quero desaparecer. Eu odeio isso. Eu odeio garotos. Eu odeio meu pai. Eu odeio a minha mãe. Eu odeio todo mundo. Ninguém se importa comigo. Ninguém fica comigo. Já o personagem do Shinji é extremamente complexo e diferente de qualquer outro protagonista. O Goku, o Luffy, o Naruto, enfim, eles amam lutar e têm grandes sonhos. O Shinji Ikari é o retrato definitivo do trauma, da solidão e medo de rejeição. Ele sofre de dependência emocional, uma depressão severa e também ansiedade. Após a morte da mãe e o distanciamento do pai, o Shinji ele cresceu sentindo-se indesejado. Ele pilota o robô Eva 01 não por questões de heroísmo, mas com uma tentativa desesperada de ganhar a aprovação e o amor do seu pai. E para isso, o personagem, para se proteger, ele prefere se isolar a correr o risco de sofrer novamente. A depressão dele é tão grande e tem tantos pensamentos negativos na cabeça dele que ele antecipa tanto o pior cenário como a rejeição ou a dor que ele acaba paralisando. Claro que está! Você vive de compaixão e consegue isso com seu Eva, Shinji! Isso pode ser verdade. Você adora que os outros dependam de você, e isso satisfaz sua pequena mente distorcida. É, pode ser. Se quiser a verdadeira felicidade, vai ter que encontrar ela sozinha. E não ficar esperando que alguém a dê pra você. Isso é basicamente um resumo do anime original de 95, e agora eu vou entrar no filme que é basicamente um final alternativo da série original, e meus amigos, como eu adoro esse filme aqui. Neon Genesis Evangelion, The End of Evangelion. Tem uma galera que odeia o final experimental da série e só ama esse filme porque ele é pesado, violento e visceral. Mas na boa, isso é reduzir demais o que o Hideaki fez aqui. Se na série o papo era mais sobre o Shinji se aceitar,
Aqui o filme troca aquele otimismo tímido por um pessimismo gigante sobre a humanidade. Logo de cara com Shinji e Asuka, o filme já avisa que o clima de esperança morreu. É desconfortável, é sujo e mostra a podridão humana. A narrativa para de focar no drama pessoal e vira um caos coletivo. Os personagens parecem dominós caindo enquanto o mundo acaba. Não dá pra negar, é uma experiência cinematográfica absurda. Entre cenas de batalhas, a gente cai naquela praia final. A frase da Asuka, Kimochi Warui, traduzindo seria que nojo, resume bem o fracasso de nós, os seres humanos, em tentar ser perfeito ou fugir da realidade. A escolha do Hideaki de usar imagens reais é o momento mais agressivo do filme. Aquelas imagens granuladas da plateia no cinema, das ruas de Tóquio e das cartas, bilhetes, críticas e mensagens de fãs servem para quebrar a quarta parede e dizer: ei, você que tá fugindo da sua vida assistindo a esse anime, a realidade está aqui fora e ela é feia, mas é a única que existe. Não é um filme sobre redenção bonitinha, é sobre a esperança que sobra depois que tudo acaba, tudo é destruído. É bizarro, é épico e acima de tudo é uma obra que se recusa em dar respostas fáceis. A reconstrução de Evangelion tem 4 filmes que não são remakes, mas sim uma narrativa completamente diferente que começa do mesmo ponto, mas segue aí para uma direção totalmente distinta. O primeiro filme, Evangelion 1.0 ou 1.11, You Are Not Alone, não vou comentar porque ele é basicamente um filme do início da série original, só que remasterizado, tem alguns cortes de cena, algumas cenas de diálogos novas, enfim. Calma, não que seja ruim. Eu até que gosto dessa nova reconstrução de Evangelion, tirando um aqui dos 4 filmes. Evangelion 2.22, You Cannot Advance. Esse daqui tem uma alteração significativa da série original de Evangelion lá de 95. Aqui toma um rumo totalmente diferente a partir de certo ponto, introduzindo novos personagens e alterando a trajetória de personagens bem diferente do primeiro filme. Esse filme aqui eu achei que ele ficou insano. Não é apenas uma remasterização, mas uma reimaginação, uma nova visão da obra. Aliás, eu adorei o novo design do EVA 02. Evangelion 3.33 You Cannot Redo. Um filme ok, sou muito fã de Evangelion, mas esse filme aqui ele é bem ignorável na minha opinião. A ideia de avançar a narrativa lá no futuro me agrada bastante. O problema é que esse filme aqui ele parece bagunçado e pode ser completamente ignorável comparando com o próximo e último filme que é muito superior. Evangelion 3.0 mais 1.0 Thrice Upon a Time. Eu gosto muito desse filme aqui, muitos conceitos são legais, tem momentos incríveis como o arco da vila, mas faltou dedicar os arcos de alguns personagens. Por exemplo, a Asuka tem alguns momentos, mas às vezes parece que eles poderiam ter usado mais a personagem. Ou a Mari, que tem poucas cenas de personagem e surge do nada. Voltando à cena da vila, eu adorei isso daqui porque é um contraste tão grande entre a Nerve e o mundo pós-Near Third Impact. Ah, e antes que eu me esqueça, tá? Esse impacto aqui em Evangelion são basicamente eventos cataclísmicos gigantescos que envolvem seres divinos chamados de primeiros ancestrais. Eles basicamente mudam a vida na Terra ou tentam fundir todas as mentes humanas em um único ser e remodelar completamente a Terra. É bizarro. Esse filme aqui visualmente é maravilhoso e em termos de direção de cena, o filme estava tentando emular o anime original, o que é uma boa referência. O Shinji aqui ele vive uma situação de desespero absoluto, isolamento e trauma pós-traumático. Após também, né, ele acordar 14 anos no futuro e descobrir que o mundo foi devastado por suas ações. Mas a aceitação mostra um bom crescimento do personagem. Você tá bem diferente de antigamente, Shinji. Você não vai chorar, não? Chorar só traz tranquilidade pra você mesmo. Não resolve. Chorar não salva ninguém. Enfim, eu gosto bastante desse anime aqui, inclusive ele tá no meu top 3 animes favoritos. Porque assim, na época que eu assisti, meio que lá no começo da pandemia do Covid-19, que eu assisti ele pela primeira vez, foi um anime bem diferente de tudo que eu tinha assistido de animações em geral, por conta desse estilo mais sujo, que seria mais tipo sujo físico e emocional.
tema mais adulto, com temas complexos, sexualização e bizarro tanto visualmente e psicologicamente. Foi realmente a primeira animação adulta que eu assisti e bem na época que eu tava terminando de acompanhar animações lá do estúdio Ghibli. Evangelion não se trata de uma série de robôs e monstros, mas sim sobre uma crítica da humanidade. Não acredito que aquela primeira destruição devastadora sobre o nosso quartel-general foi causada por outro membro da nossa própria espécie. O maior inimigo da humanidade é o próprio homem. E ao mesmo tempo falando sobre as tristezas que as pessoas carregam consigo, seus demônios, sobre aceitação, sobre amor. A ideia são os sentimentos de cada personagem, seus traumas consigo mesmo, a depressão, a identidade e a tentativa de tudo dar certo no fim. Todos estão quebrados psicologicamente. Já que Evangelho usa muito conceitos bíblicos no anime, dá até pra falar que depois de Evangelho parece que suas dores são expostas como o pecado foi exposto a Adão e Eva depois de comer o fruto proibido. Sem deixar de mencionar o humor do anime que mistura momentos de alívio cômico no dia a dia com situações absurdas e desconfortáveis, criando de certa forma um contraste genial entre o caos do mundo e os momentos hilários dos adolescentes. Eu tava treinando visualização de imagem pra batalha de hoje. Ah, tá, visualizando a batalha. Eu sei que você tentou me beijar enquanto eu tava dormindo, trapaceiro! E também dos adultos, como a Misato, que, assim, é a minha terceira personagem favorita aqui. Eu acho ela uma personagem fantástica também. Ela trabalha na Nerve, lá ela é uma estrategista brilhante, aí chega em casa, ela literalmente vive de cerveja por todo lado da casa, ela petisco e é bagunça, e ela tem um pinguim, cara, no caso o Pen Pen, e ele toma banho em uma banheira comum e mora dentro de um freezer ainda, hein? Muito bom isso. Senhorita Misato, tem Quê? Tem um pim. E justamente eu acho que o motivo de, pelo menos eu, ter esses 3 personagens como favoritos é porque no anime tem algumas situações normais, assim, que de certa forma viram piadas, como brigas bobas por comida, ou a convivência tensa entre o Shinji, a Asuka e a Misato que vivem no mesmo apartamento, sabe? Além disso, também são os 3 personagens assim que são mais, digamos, de certa forma aprofundados. Claro que também tem a Rei, a Yanami, o Gendo, mas pra mim esses 3 aqui, né, o Shinji, a Asuka e a Misato são os 3 mais bem desenvolvidos na trama. E vocês, já assistiram Evangelion? Comenta aí. E se você assistiu, comenta o que você acha dessa obra. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Valeu, fui, tchau, tchau.